Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres. Queremos, neste momento, iniciar mais uma aula dentro da mesma temática que vínhamos abordando, que é o continente europeu, né? Vocês devem lembrar que nós já estudamos os aspectos gerais do continente europeu, já demos uma passada pelo relevo, pela hidrografia, pelos climas, pela vegetação da Europa, né? Falamos um pouco na aula passada sobre a União Europeia e a última aula mesmo nós estivemos respondendo uma atividade, tá certo? Dando sequência ao nosso assunto sobre a Europa, nós vamos falar sobre a economia europeia, né? Eu acredito que já é conhecido de todos que a Europa é um continente rico, tá certo? Então, vamos lá, vamos para mais uma aula. A primeira coisa que devemos explicar é que dos 28 países que compõem a União Europeia, a Alemanha e a França se destacam. Então, se vier um dia numa prova, no teste ou qualquer outro tipo de atividade e perguntar qual é ou quais são os dois principais países da Europa no que diz respeito à sua economia, a Alemanha e a França. Lógico, é evidente que a Holanda ela é rica, a Suécia é rica, na Finlândia é rica. Raramente você vai ter um país europeu com uma certa dificuldade mais crônica financeiramente falando. Você vai ter a Itália, que vem passando por duros momentos, a Grécia, a própria Espanha, que eu havia dito que não é um país pobre, mas não é um país tão rico que nem os outros são, tá certo? Então, Luxemburgo, Bélgica. Agora, de destaque, uma somatória mais pesada de economia, riqueza, potencial econômico, tecnológico, se destacam estes dois países, a Alemanha e também a França, tá certo? Para vocês, eu acho que vocês devem lembrar que a Alemanha, por exemplo, é o país mais rico da Europa, já passou por 2 guerras mundiais, é evidente que os outros também passaram, mas por ela ter sido uma das causadoras das 2 guerras e estava mais à frente de um determinado grupo, foi seguramente o país da Europa que mais sofreu com a guerra. Tá certo? Então, vamos começar a ver um pouquinho sobre a Alemanha. Nós, brasileiros, quando lembramos da Alemanha, é muito difícil a gente não lembrar daqueles famosos 7-1, né, na última Copa do Mundo, tá certo? Uma situação mesmo que catastrófica para o povo brasileiro naquele dia. Mas também, quando nós lembramos da Alemanha, a gente lembra de muitos carros, né, caminhões de marcas alemães. A gente lembra da Bayer, aquela famosa empresa gigantesca, poderosa empresa que fabrica inseticida e equipamentos agrícolas, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho da Alemanha, tá certo? Eu vou aqui pegar a minha caneta e vamos aqui algumas informações sobre a Alemanha, tá certo? O tamanho da Alemanha é 356.733 quilômetros quadrados. Hoje, vocês devem saber que hoje não temos mais as 2 Alemanhas divididas, hoje é uma Alemanha só, e a capital da Alemanha é Berlim. É esta mesma cidade que no passado, durante a Guerra Fria, essa cidade de Berlim foi dividida ao meio pelo famoso Muro de Berlim, que era o principal
símbolo da famosa Guerra Fria travada entre o capitalismo e socialismo, entre os países apoiados, os países liderados pelos Estados Unidos e os países liderados pela União Soviética. Ela ocupa o centro-norte da Europa, o seu clima é um clima temperado, úmido, o idioma oficial é o alemão. As cidades principais, nós temos aqui, por exemplo, Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, né? Bremen e Nuremberg e Bonn. São algumas das grandes cidades, importantes cidades da Alemanha. Né? Vamos lá. A Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial em dois países. A Alemanha Ocidental capitalista, eu não coloquei mais, vocês lembram aí. A Alemanha Oriental socialista, quando ela foi dividida, a parte oriental ficou sob o comando socialista. E ela foi reunificada, ela voltou novamente a se tornar uma Alemanha só no final da Guerra Fria, especificamente aí no ano de 1990. O regime socialista ele entra em decadência, a União Soviética ela vai se dissolver e os países capitalistas eles têm um impulso de crescimento e daí a Alemanha, o muro de Berlim cai e a Alemanha volta a ser uma Alemanha única, tá certo? Quando houve esse ajuntamento, a parte ocidental era muito mais desenvolvido do que a parte oriental. Até hoje ainda é. Apesar de já estarem unidos faz muito tempo, já vai aí o que? Aproximadamente 30 anos, né? Mas até hoje a Europa Oriental ela ainda não é economicamente, o lado dessa Europa, dessa Alemanha, não é totalmente desenvolvida como a Alemanha Ocidental. Tá certo? Sobre a população, eu coloquei aqui mais atualizado, a população da Alemanha hoje é de 83 milhões de habitantes. As línguas oficiais já falei, é o alemão, né? E tem alguns dialetos. A taxa de natalidade é de 8,3 por nascimento a cada 1.000. Essa estimativa aqui é de 2011. A taxa de mortalidade é de 10,92 mortos por 1.000 habitantes, também dados de 2011. Talvez agora você vai observar. Então quer dizer que lá na Alemanha morre mais gente do que nasce. Então, e é verdade. A Alemanha é um dos países da Europa que o crescimento o crescimento populacional é tão pequeno que tem alguns anos que a quantidade de mortes é maior do que o de nascimento. Não porque o país é um caos na saúde, não. É porque é a quantidade de pessoas mesmo, de idosos, de enfermidades. Então, a Europa, no caso a Alemanha, tem um crescimento econômico muito pequeno. Hoje o governo alemão ele já faz campanha para que o país ele volte a ter um novo crescimento na sua população. Os governos têm medo de daqui a mais alguns anos eles precisarem importar mão de obra, porque vai faltar jovem no país, né? Inclusive já foram feitas algumas campanhas, o governo promete se as famílias tivessem mais filhos, o próprio governo se responsabilizava, né, para o pagamento das suas universidades por aí afora. A taxa de urbanização da população é de 74%. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que 74% da população europeia, essa população ela mora na zona urbana, apenas aí menos de 15%, 16% da população mora na zona rural, né? A expectativa de vida é de 80 anos, né? A taxa de analfabetismo é só de 1%. O que é que isso quer dizer? Que apenas 1% da população europeia, ou melhor, da população da Alemanha, não sabe ler e escrever. Né? Então é muito pequeno, é muito relevante, importante, boa a educação na Alemanha.
A Alemanha, vamos agora entrar propriamente dito na economia alemã, né? Então, os principais parceiros econômicos da Alemanha, nós temos o principal dele é a França, a Holanda, o Reino Unido, os Estados Unidos e também a Itália. São os principais parceiros econômicos da Alemanha, né? Principais produtos agropecuários, né, da Alemanha, nós temos o trigo, a cevada, frutas, couves, bovinos, suínos e aves. Os principais produtos industrializados produzem são o ferro, o aço, o carvão, produtos químicos, que aqui tem um grande destaque para essa área, máquinas da mesma forma, veículos, né? Nós vamos ver daqui a pouco alguns veículos, né, de marcas alemã, ferramenta, eletrônicos, alimentos e bebidas, construção naval e tecidos, né? Os principais produtos que são exportados, que são vendidos, nós temos as máquinas, veículos, produtos químicos, metais, manufaturas e produtos alimentícios e têxtil, né? Então, algumas informações sobre a Alemanha. Tá aqui a economia alemã. Ó, essa marca de caminhão aqui, ó, que é muito conhecida, né? Olha só, você observa aqui, muito conhecida esses caminhões. Aqui tem um nome, lógico, em alemão, né? Então, aqui nós temos indústria. A indústria continua sendo a principal atividade econômica, né? Juntamente com a prestação de serviços. Em Stuttgart estão as sedes das grandes produtoras de caminhões e carros. Olha só, a marca de carro aqui, né? Como a Audi, a BMW, né? E aqui você tem a Volkswagen, o Porsche, né? São marcas importantíssimas, de caminhões e de carros que são vendidos pelo mundo afora. Leverkusen é a sede de uma das empresas do setor químico do mundo, uma das maiores empresas do setor químico do mundo, né, que é a Bayer. Se é Bayer, é bom, como diz a propaganda. No Brasil, essas empresas se localizam principalmente aí, né, nos estados de São Paulo e em Belford Roxo, Rio de Janeiro, aqui na cidade de São Paulo, né? Ok. Os principais parceiros econômicos, a gente já viu, né? França, Reino Unido, Rússia, China, Itália, entre outros, né? Talvez você diga assim, o Brasil tem alguma parceria com a Alemanha? Tem. O Brasil compra muitos produtos da Alemanha, como também os alemães compram muito no Brasil. As 5 principais tecnologias alemãs, né, que revolucionaram o mundo. Produtos que foram fabricados pelos alemães e que, ao longo da história, eles ganharam outras proporções e ganharam o mundo, né? O carro, certo? A bicicleta, a chuteira, o tocadisco e a furadeira. São alguns produtos que foram criados pelos alemães e que revolucionaram o mundo, né? Então, inclusive, a própria bicicleta, até hoje na Alemanha, tem um papel muito importante. Se um dia você for para a Alemanha, você não vai ficar... Não é muito difícil você encontrar pessoas ricas indo das suas casas para os seus trabalhos de bicicleta, com a sua capanga de lado, com o seu paletó, com a sua gravata e de bicicleta. O único parece que um país que o pessoal faz de conta de mostrar que é rico é o Brasil, que se sai de casa com um carro usado parece que é vergonha. Tá certo? Ok, vamos agora para a França, né? França, nós temos aqui uma foto muito bonita da França, uma foto noturna, comecinho da noite aproximadamente. Aqui ao fundo aqui a Torre Eiffel, né? E toda essa cidade aqui, né? Toda essa paisagem aqui mostrando uma cidade francesa, tá bom? A área da França é de 552 mil quilômetros quadrados, tá certo? É o maior país da União Europeia e é o quinto de toda a Europa. Pastor, não entendi. Como é que ele é o maior país da União Europeia e é o quinto da Europa? Eu explico. Existem 28 países da Europa que faz parte da União Europeia. Então, desses 28, ela é o maior, né? É o maior país. Agora, quando eu pego os 49 países da Europa
inclusive aqueles que não fazem parte da União Europeia, ele fica em quinto. A gente vai ter a Rússia e tantos outros países, mais 4 países que... Então, a população da França é de aproximadamente 66 milhões de habitantes. A capital é Paris, uma das cidades mais importantes do mundo, mais visitadas do mundo, conhecida como a Cidade Luz, né? A capital Paris cedia as empresas multinacionais e várias universidades, né? Então, as faculdades da Europa, e no caso da França, são conhecidíssimas no mundo, tá certo? Marselha e Lyon, você vai encontrar grandes universidades e também centros de pesquisa. Toulouse, né? Estou pronunciando aqui meio que é portuguesado, existem as atividades aeroespacial, produção, construção de aviões e de foguetes, tá certo? Algumas informações sobre a economia. A França se destaca na produção e exportação de aeronaves, né? Os aviões franceses são de muita confiabilidade. E também equipamentos para avião. Então, não precisa nem dizer que um país que tem empresas, que tem fábricas, que lidam, né, com a construção de navios, de aviões, de foguetes, de peças para esses passarinhos de aço, e ninguém faz isso com pouca tecnologia. Então faz isso com grande tecnologia. Outra, e aqui já é para as mulheres, e para alguns homens que também usam, os cosméticos. A França é um dos maiores produtores, se não o maior produtor mundial de cosméticos, apesar de não ser a grande consumidora, que o grande consumidor é o Brasil, né? O Brasil é muito... O pessoal, se não sair de casa, né, com todo mundo maquiado, parece que o camarada não vai fazer uma boa viagem. Então, temos aqui alguns produtos na base aí de cremes, né? Cremes, esses produtos cosméticos mesmo, né? Para a pele, para o corpo, de um modo geral, né? Além disso, eu acho que eu vou falar aqui um pouquinho mais na frente, com destaque também para os perfumes franceses. Sobre a questão de fábricas de carro, tem aqui as 3 principais, que talvez você conheça, né? Nós temos a Peugeot, nós temos o Citroën e temos a Renault, né? São fábricas, na verdade, são multinacionais que vendem carro para um monte de países do mundo, né? Então, esses símbolozinhos aqui, ó, você acha que é um leão, esses símbolos são conhecidos mundialmente, né? Aqui você vai ter uma foto que vai mostrar algumas multinacionais. Aí alguém disse assim, pastor, o que é uma multinacional? Que eu não lembro mais. Multinacional são aquelas empresas que elas pertencem, no caso, vamos citar aqui o exemplo, na França, mas ela tem filial em vários países. Então, uma multinacional ou uma transnacional é uma fábrica que ela tem uma matriz, ela tem a mãe dela no país, mas que tem várias filhas espalhadas por muitos lugares, né? Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas a famosa marca Danone, ela é uma marca francesa. A Carrefour é uma marca também francesa, né? Só para a gente ver aqui alguma dessas multinacionais. A L'Oréal, né? Que mais uma vez voltando aí a essa parte aí de cosmético, né, também. Nós temos, ainda mais conhecido, para ver se você consegue aqui observar, a Michelin, né, que a gente pronuncia aqui de Michelin, mas é Michelin, é uma fábrica, é uma multinacional realmente francesa, tá certo? Ok, a França também é o maior produtor e exportador de perfume, né? A França é o maior produtor mundial de perfumes, inclusive perfumes caríssimos, né? Muito conhecido. Quando o camarada está ganhando bem, o camarada começa logo a comprar perfume francês. Talvez o mais conhecido de todos é esse aqui, ó, o Chanel. São perfumes que muitas vezes é um frascozinho bem pequenininho e o valor é lá em cima, né? E daí se explica também uma razão porque é que o francês ele não é muito chegado a banho, né? Então eles
não tomam banho, mas se vinga no perfume, né? Ok. Principais parceiros econômicos comerciais da França, nós temos os próprios países da Europa, com destaque para a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. São os principais países que são parceiros comerciais da França. Aí vamos agora encerrar a nossa aula sobre a economia europeia, falando um pouco sobre a crise europeia, né? Então, não é porque o continente europeu é um continente rico, é um continente de uma história milenar, que temos muitos países, né, riquíssimos, mas a crise econômica chegou, bateu nas portas da Europa, né? Quando principalmente quando a União Europeia forma aquele grupo e dali aqueles países mais ricos, muitos deles começaram a emprestar dinheiro para aqueles países mais pobres da Europa. Não vou dizer mais pobre, quando eu coloco a palavra pobre aqui na Europa, não é com o mesmo sentido de um país pobre aqui no Brasil, não, aqui na América não, né? Então, mas aí houve esses empréstimos para os países menos ricos, país pobre, a pagar suas contas, a investir na sua economia, a investir na qualidade do povo, tudo. Então, muitos desses países, né, foram afetados por uma crise que eles não puderam pagar esses empréstimos que eles tinham feito. Então, daí essa crise se tornou-se uma espécie de bola de neve, foi aumentando e afetou esses países endividados, como também afetou os países que também emprestaram. Então, ficou muito conhecido nesses últimos tempos, nesses últimos anos, uma crise econômica que afetou drasticamente a Grécia, afetou grandemente a própria Itália, a Espanha, foram países que sofreram bastante com a guerra. Então, e outra situação também que acontece lá é a instabilidade do euro, né? Então, o euro ele não é uma moeda estável em todos os países e nem no mundo. Existe um sobe e desce muito grande, e aí essa instabilidade ela pode gerar lucro ou gerar também despesas. Então, essa instabilidade do euro ela é causada justamente pela crise econômica, né? E um outro problema que é uma crise na Europa é a famosa xenofobia, né? A palavra xeno significa estrangeiro e fobia significa horror, medo, aversão. Um dos países, um dos continentes que mais condenam, repreende, por exemplo, o imigrante é a Europa. Então, o europeu não gosta do imigrante, daqueles que vêm de fora para ficar por lá. Muitos, lá na Europa, nós temos grupos radicais que eles espancam os imigrantes, matam imigrantes, né? Inclusive, em alguns países, os próprios governos chegam a dizer que a crise econômica daquele país, quem está causando mais é os imigrantes, porque os imigrantes é quem aumenta a quantidade de violência, é quem vai dar mais prejuízo ao Estado, quando na verdade não é. Quando os imigrantes estão num país, eles estão ali para trabalhar naqueles empregos que ninguém quer. Então não é muito por aí não. Então existe esse preconceito aos imigrantes, aos judeus, né, aos negros. Não é muito difícil você observar pela televisão a quantidade de casos de racismo que você vê nos estádios de futebol. A própria população, o povo, tratando mal aqueles que têm uma cor diferente da sua, né? Tá certo? Então, você vai ter um continente rico, um continente que anualmente recebe milhões de turistas que deixam lucro, a economia da Europa, uma economia muito organizada, né? Mas tem países que não acompanham uns aos outros. Para mim, colocar todo mundo no mesmo patamar é complicado. Você tem 49 países, mas você vai ter na palma das suas mãos aqui aqueles países que são 100% ricos, que não tem problema nenhum, tá certo? E vem também outros problemas na área do desemprego, né, que é um problema que tem afetado a Europa. Quanto mais o continente ele se moderniza, mais
determinadas funções, determinadas profissões deixam de existir, tá certo? Então, fica aí essa observação. Nós temos essa atividade deixada para vocês fazerem e mandarem no meu privado